E olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do meu curso gratuito. Na primeira aula a gente falou sobre câmeras e lentes, quais lentes funcionam para qual tipo de fotografia. Se você não viu, só dá uma olhadinha no vídeo anterior. E aqui nessa aula, finalmente, então, uma vez que você já tem a lente e a câmera, vamos falar um pouco sobre o triângulo de exposição, como usar a sua câmera no modo manual. Eu sei que quando a gente compra a câmera, é uma jornada até a gente desvendar como ela funciona de maneira propriamente dita, ainda mais quando é a sua primeira câmera. Eu sei que são muitos botões, são muitas configurações e isso pode parecer um pouco intimidador no começo, porque afinal de contas, ler o manual é um processo vagaroso, se não chato. Então vamos por partes aqui, que eu vou te explicar como funciona uma câmera no modo manual, o que todos esses números e configurações de fato significam. Então sim, é importante que você saiba usar a sua câmera no modo manual para que você tenha controle criativo da sua fotografia, porém não existe nada de errado em usar modo automático ou semiautomático, principalmente quando você está começando. O que importa é o resultado final e você encontrar uma maneira que funciona para você. Quando a gente vai fotografar, existem três variáveis que a gente controla. A gente controla a velocidade que a gente está fotografando, a velocidade que o obturador fecha. Então essa velocidade pode ser uma fração de segundo, como 1/250, 1/120, 1/60, como também pode ser 1 segundo, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, o que a gente chama de longa exposição. Então a velocidade que a sua câmera vai fechar, que a sua lente vai fechar e fazer o clique, é a velocidade de captura. Então a velocidade do obturador, o que significa na prática? Tá? Você consegue congelar ou dar sensação de movimento às suas fotografias. Quanto mais rápido for a sua câmera, quanto mais rápido esse clique for de abrir e fechar, como 1/120, 1/250, 1/400, 1/800, quanto mais rápido for isso, mais tudo que você fotografar vai congelar. Porque afinal de contas você está capturando apenas uma pequena fração de segundo. Então, se você estiver fotografando água, carro, uma pessoa em movimento, quanto mais rápida, mais congelado, mais nítido tudo isso vai estar. Em contrapartida, quanto mais devagar, mais borrado vão ser as coisas que estão em movimento na sua foto também. Você está fotografando uma cachoeira e você fotografa 1/30, 1/15, até mesmo 1 segundo. Significa que a água vai pegar 1 segundo da água passando, então no lugar de ser uma água muito nítida, vai ser uma água relativamente borrada e isso pode ficar muito bonito também. Então, de novo, não existe melhor ou pior, existe como você quer fotografar o objeto à sua frente. Se você quer algo bem nítido e quer só congelar o movimento, você vai fotografar a velocidade mais altas, mais rápidas. Se você quer um movimento um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais borrado, dar esse sentimento de movimento, você vai fotografar em velocidades um pouco mais baixas, como 1/60, 1/30. Então, se você for fotografar em velocidades mais baixas, eu só recomendo que você use um tripé, porque quando a gente está fotografando em 1/30, 1/15, 1 segundo, é muito difícil fotografar e ficar com a câmera parada. E se sua câmera treme, a foto inteira vai sair tremida, quando na verdade você só quer que o objeto esteja em movimento, para dar esse sentimento de fluidez. Então, é interessante que você use um tripé. Em regra geral, não sempre, mas em regra geral, se você quer mais nitidez, você vai fotografar em velocidade mais rápida, como alguma coisa correndo, carro, bicicleta, o que for. Se quer velocidades mais altas. Se você quer um movimento de fluidez, de velocidade, de movimento, você vai fotografar em velocidades mais baixas. Depois da velocidade do obturador, a gente vai trabalhar com a abertura da sua lente. Esse é aquele número que na primeira aula eu falei que pode ser de 1.4 até 22. Existem algumas exceções a isso, existem algumas lentes que vão para 24, 26, 28. Existem algumas lentes que são menores do que isso, como 1.9 e 1.2, mas a grande maioria está entre 1.4 e 22. O que isso significa é, quanto menor o número, mais aberta a lente é. Quanto mais aberta a lente é, mais luz consegue entrar na sua lente. Além disso, a abertura também da sua lente implica diretamente na profundidade de campo do que você está fotografando. Uma lente 1.4 e 1.8, ela foca onde ela tem que focar, onde você manda ela focar, e todo o resto começa a ficar em desfoque. Tem um buquê, tem aquele desfoque bonito no fundo também. Já se você for fotografar em 22, quanto mais alto esse número, mais tudo que está no quadro vai ficar em nitidez. Então você vê fotógrafos que estão fotografando paisagem, que quer ter nitidez de toda a paisagem, eles costumam botar a câmera num tripé e fotografar em f18, f22, porque eles querem essa nitidez absurda. Então, a abertura da sua lente, o que ela vai fazer? Ela vai controlar a quantidade de luz que você permite que entre no seu sensor. Se é um ambiente um pouco mais escuro, quando você fotografa em 1.4, você permite que toda a luz disponível no ambiente entre e você vai conseguir fotografar mesmo num lugar um pouquinho mais escuro. Se a lente estiver muito fechada em 22, você deixa muita pouca luz entrar no seu sensor, então se for um ambiente um pouco mais escuro, talvez você não consiga fotografar. Num lugar tipo com céu, com sol a pico, que tem muita luz e luz de sombra, aí você consegue fechar quanta luz entra no seu sensor e não permitir que essa sua foto não estoure. Além disso, tem a questão da profundidade de campo. Se você quer desfoque do seu objeto, a sua abertura vai ser um pouco maior, o número que a gente fala vai ser menor, então vai ser 1.4, 1.8, 2.8. E se você quer mais nitidez, um número maior, como
8, 11, 16 para cima, tá? Até 6.3 já dá uma boa nitidez mesmo. Quanto menor o número, maior o desfoque, maior a quantidade de luz que entra no seu sensor, e quanto maior o número, vai ser menor o desfoque e menor a quantidade de luz que entra no seu sensor. A terceira variável que a gente tem que aprender a controlar quando a gente vai fotografar é o que nós popularmente chamamos de ISO ou ISO, tá? Mas ISO na língua falada. O que o ISO faz, ele regula a sensibilidade à luz do seu sensor. Então o ISO, a maior parte dos ISOs começa ali no ISO 100, é como se fosse o ISO padrão. Algumas câmeras hoje conseguem ter um ISO menor, até 50, 80, mas o 100 é o ISO padrão e é um ISO bom. E vai do 100 até, aí depende da sua câmera, tem câmera que vai até o ISO 8000, o ISO 12000, o ISO 500.000, dependendo da câmera que você tem. E o que isso implica, de maneira bem simples, é o quão sensível seu sensor é à luz. No ISO 100, quando você vai tirar a fotografia, a luz vai atingir o seu sensor e a sua foto vai ficar exposta de uma certa maneira. Com a mesma condição de luz, se você multiplica esse ISO para ISO 200, 250, sua câmera vai ser muito mais sensível à luz, sua foto vai ficar muito mais clara. Então, de certa forma, o ISO, quando você aumenta ele, você consegue deixar a sua foto mais clara do que com o ISO menor. Então, de maneira bem simples é isso. O ISO, você quer clarear a sua foto, você vai só aumentar o ISO. Porém, sugiro que faça isso com certa parcimônia, porque quanto mais você aumenta o ISO, mais você começa a prejudicar a qualidade do seu arquivo. Existem câmeras que hoje performam muito bem com baixa luminosidade, aguentam ISOs mais altos e ainda mantêm uma boa qualidade de arquivo, mas via de regra geral, quanto menor o seu ISO, mais nítida vai ser a sua foto, menos ruído vai ter a sua foto. Então é interessante você entender a situação de luz, tentar chegar na fotometria ideal com velocidade e com abertura e deixar o ISO como última opção. Se você já está com a sua lente mais clara possível, já está em 1.4, já está em 2.8, velocidade do obturador já está na mais devagar possível que você consegue fotografar com a mão, 1/80, 1/100, e sua foto ainda está escura, eu falo, aumenta o ISO com tranquilidade, assim, eu prefiro ter uma foto com ruído do que não ter a foto, porque é isso, tira a foto da mesma maneira e lida com o ruído depois em pós-produção. Então, de regra geral, dessas três variáveis, a velocidade do obturador, a abertura da sua lente e o ISO, eu sempre recomendo que você ajuste a exposição, primeiro na velocidade, depois na abertura e por último no ISO. Porque afinal de contas, quanto mais você aumenta o ISO, menor é a qualidade do seu arquivo. Então você sabe que você tem essas três variáveis para controlar o quão clara ou quão escuro é a sua foto. E como você controla isso, depende da sua intenção com a foto final. Então, por exemplo, eu quero tirar um retrato de uma pessoa e eu quero que o fundo esteja desfocado em 1.8. Quando eu colocar em 1.8, significa que a minha lente vai estar aberta, vai entrar bastante luz na minha câmera e talvez minha foto fique muito clara. Se minha foto fica muito clara, eu posso corrigir isso de duas maneiras. Ou aumentar a velocidade, que vai escurecer a minha foto, ou diminuir o ISO, que vai escurecer minha foto também. É interessante que você se permita ter tempo com a câmera na mão também, para que você treine esse tipo de ajuste também. Com o tempo, seu dedo começa a ficar no automático, você sabe qual botão você tem que ir para ajustar tal coisa. Então é interessante que você deixe para praticar isso, não deixe para praticar isso na hora que você estiver de fato fotografando, tanto para mudar um ar um pouquinho mais profissional, quanto para na hora de fotografar você possa perder seu tempo criando e não lembrando como uma câmera funciona. Então agora a gente falou sobre as variáveis que você controla para definir quanta luz, quão clara, quão escura, quão nítida, quão profunda a sua foto vai ser, mas como você sabe quanto é suficiente, né? Quanta luz é suficiente, quão rápido é suficiente, sua foto não está muito escura ou muito clara. O principal guia que você tem, seu principal amigo quando você está fotografando, são dois, tá? O fotômetro é uma escala que vai de -2 a 2. Quando o fotômetro está no 0, é como se sua foto estivesse perfeitamente exposta. Quando sua foto está acima do 0, ela está super exposta. Quando sua foto está abaixo do 0, ela está subexposta. Quando ela está no -2, significa que a sua foto está na escuridão completa. Quando ela está no +2, significa que sua foto está estourada no branco por completo também. Ali, entre o -0.7 ao +0.7, costuma ser o ponto de ótimo da exposição. O 0 é como se fosse o ponto perfeito, da exposição perfeita. Porém, por que eu falo do -0.7 ao +0.7? Porque nem sempre a sua câmera é certa também. Quando você está fotografando, por exemplo, em um ambiente, uma sala com a parede pintada de preto, a sua câmera vai achar que está subexposto, mas porque na verdade ela não sabe se aquilo é preto ou se aquilo está de fato subexposto. Mesma coisa quando você está fotografando na neve, a sua câmera acha que está tudo estourado. E não é que está estourado, não é que está no +2, é só porque o ambiente inteiro é branco e ela muitas vezes compreende isso como estando estourado também. Então o fotômetro é um guia, não é uma regra geral, tá? Então, de novo,
usa ali o seu fotômetro, tenta chegar próximo do zero, mas se permita também, seja para compensar um pouco de um erro que a câmera pode fazer, seja por uma questão criativa de estética sua, você quer tons um pouquinho mais pastéis, um pouquinho mais finos, você pode subir um pouquinho para mais 0.3, mais 0.7. Se quiser uma foto um pouco mais subexposta, quer priorizar a pele, quer priorizar o céu, você pode descer para menos 0.3, para menos 0.7 também. Se você tiver uma mirrorless, ela já vai te mostrar na própria foto também, então você consegue bater a imagem de como está saindo o arquivo com o fotômetro, tem essa conveniência. No caso da mirrorless, eu só recomendo que você tire uma foto e clica para dar uma olhada como a foto está ficando. Está ficando muito estourada, como que você pode confiar ali no seu fotômetro. Uma última consideração importante a fazer quando você está fotografando também, está fotografando uma pessoa numa situação de sol, um sol muito direto, é prestar uma especial atenção como a pele da pessoa está saindo na foto. Porque às vezes a gente olha o arquivo e a gente acha que está tudo bem porque está branco, mas toma cuidado porque quando é uma situação de sol muito forte, muito intenso, às vezes quando você fotometra no zero, a pele da pessoa acaba estourando também. Então é importante prestar atenção também só nessa questão quando você for fotografar alguém em uma situação de luz muito forte. A segunda ferramenta que você pode usar para entender como que a luz está distribuída na sua foto também, se ela está muito clara ou está muito escura, é usando o histograma. O fotômetro ele te dá meio que uma média geral da exposição da sua foto, como que a média está clara ou não. Já o histograma é uma ferramenta um pouco mais completa porque ele te dá como que a informação, como que a luz está distribuída ao longo da sua foto por completo na forma de gráfico. Vou explicar para vocês como que o histograma funciona na próxima aula, porque afinal de contas algumas câmeras permitem ter o histograma enquanto você está fotografando, outras não. Não é algo que você é obrigado a fazer leitura enquanto você está fotografando também, mas é importante que você entenda como funciona, seja para conferir a sua foto durante a sessão de fotos, seja para trabalhar na pós-produção também. Então, vem comigo na próxima aula que eu vou te ensinar como que o histograma funciona e só mais um lembrete que se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, onde eu sempre mando conteúdos e dicas de fotografia, é só acessar no link na descrição, assim como também se você quiser um material de apoio, o link continua na descrição também. Além disso também, se quiser me acompanhar no Instagram, lá eu posto um pouco do meu dia a dia, ou por trás das cenas dos projetos que eu estou trabalhando e obviamente o resultado final de tudo isso, além de várias dicas que eu também sempre compartilho. E é isso, vejo vocês na próxima aula.